Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Ascensão. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Cada homem em uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Pelo caminho da ascensão espiritual, denominado cada dia, encontrarás variados recursos de aprimoramento a cada passo. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. À medida que o homem progride moralmente, mais se aperfeiçoará o processo da sua comunhão com os planos invisíveis que lhes são superiores. Os espíritas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida, mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. O esforço de ascensão, como a gente vê, ele demanda muito trabalho do próprio espírito imortal, à medida que lida com as experiências necessárias para sua marcha rumo à perfeição, à medida em que aceita os sofrimentos e os aprendizados e se nutre do pão do céu com o objetivo de estar alimentado e preparado perante as lutas necessárias. Para tanto, é imprescindível que nós cuidemos da nossa casa mental, que nós nos saturemos de energias edificantes, para que a gente esteja imbuído do esforço de contínua modificação para melhor. Esse esforço de melhoramento, de autocuidado, de autoeducação, de autoiluminação, precisa ser um aceite do convite dado a cada dia, que nos oferece sempre recursos de aprimoramento a cada passo. O Evangelho,
Ele precisa ser vivenciado e testemunhado na experiência do dia a dia. E em todos os momentos, nós podemos flagrar essas oportunidades, a começar pelo entendimento do valor da correção, da negação que, por vezes, o Pai Celestial faz em relação aos nossos caprichos pueris. Não basta aceitar filosofias morais relacionadas à prática do Evangelho ou até mesmo verdades religiosas. Precisamos estar dispostos a trabalhar por essa obra de elevação de nós mesmos até o sacrifício. E assim, progredindo, a pouco e pouco, a gente vai poder desenvolver todas aquelas características que são colocadas por Allan Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem, do qual vamos citar alguns trechos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro. Aceita todas as vicissitudes da vida sem murmurar. Possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. É bom, humano e benevolente para com todos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Se das relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, e respeita nos semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza. Ainda que a gente possa, apenas para alguns desses itens, dizer que estamos completos ou em vias de completar, se nos imbuímos no esforço de desenvolver essas características, já estamos a caminho para que a gente possa um dia se tornar homens de bem. Um grande e fraternal abraço para todos e até a próxima semana, se Deus assim permitir.